Intervenção militar. Eu me sinto muito confortável para falar a respeito desse tema, porque desde 2013 eu acredito que eu tenha sido o primeiro nesse país varonil a postar um vídeo dizendo da necessidade do acontecimento de uma intervenção militar. Exatamente naquele momento em que explodiram aquelas manifestações em favor de redução de 20 centavos nas passagens de ônibus municipais, e que acabou levando a uma centena de municípios nesse país concedendo aí ajuda, benefícios, subterfúgios para empresas de transporte municipal absolutamente falidas na época, e receber aí uma série de benefícios do governo. Já naquele momento era fácil identificar a falência do Estado, já refém nas mãos de empresários inescrupulosos, e eu acredito plenamente que as Forças Armadas, conforme muitos vivem papagaiando, tinham conhecimento disso, sem dúvida nenhuma, tinham conhecimento da ingerência de uma série de segmentos aí dentro do governo brasileiro. Eu acredito isso. Naquela época eu tinha vídeos aí com 50 mil, 60 mil, 70 mil visualizações, né? Alguns deles ainda continuam no meu canal no YouTube. Quem quiser pode visitar. Até que uma trupe ligada a um bruxo aí, um guru, um vagabundo que mora nos Estados Unidos, covarde, que fugiu aqui do Brasil, essa trupe fez o favor de destruir o meu canal no YouTube, né? A quantidade de denúncias foi enorme e acabaram aí destruindo, né, a penetração, a disseminação daquilo que eu dizia, a perpetuação daquilo que eu estava dizendo. Muito bem. Depois nós vimos aí, depois desse primeiro momento, uma avalanche de rapazolas, uma avalanche de militares aposentados e caquéticos, solteironas à procura de marido, se aventurando a serem intervencionistas e colocando-se ali como líderes de um movimento. Líderes de um movimento que nunca existiu, conforme eu coloquei aqui várias vezes. Eu já fui taxado de comunista pela direita e fui taxado de fascista pela esquerda, mas sempre fui um nacionalista. Portanto, para mim, eu me contento apenas com a análise de conjunturas. E o ponto central das minhas análises sempre foi o seguinte: o governo, ou melhor, um movimento intervencionista, ele nunca existiu de fato. Nunca existiu de fato. Ele foi sempre um amontoado de pessoas que não se sabe o tamanho, compostos ali por essas figuras aí que eu lhe disse, né? Muitos deles aí estão ali porque a distância aumenta o prestígio, né? As Forças Armadas hoje têm uma avaliação
estupenda, exatamente porque as pessoas estão longe das Forças Armadas, não sabem como é que a coisa funciona. É muito mais fácil você achar um presidente de um outro país melhor do que o do seu país, porque ele está lá longe, né? É muito mais fácil você endeusar o Neymar, que está longe, do que você endeusar um outro jogador qualquer que está perto, né? Isso é normal do ser humano, né? E eu vejo o movimento intervencionista, ele sem tamanho definido. Não tem representantes, vamos dizer assim, que inspirem algum tipo de confiança. São todos informais. É um movimento absolutamente informal. E todas as vezes em que eu tentei formalizar isso, eu sempre fui atacado fortemente por alguns nomes de pessoas que agora estão aí concorrendo a cargos eletivos, né? Já concorreram em outras eleições, fizeram um barulho danado, entendeu? E por que isso? Porque a partir do momento que um movimento intervencionista se transforma numa associação, se transforma numa instituição, existem pessoas que falam por ela, né? Não tem espaço para todo mundo falar, né? E ali determina-se em assembleia as coisas, né? Determina-se em assembleia e aquilo que é adotado em assembleia é seguido à risca, podendo o presidente ser destituído quando não cumprir. E isso vai de encontro a interesses aí de pessoas que querem apenas se candidatar a cargos eletivos. Um quer ser prefeito, vereador, deputados, sei lá o que. O certo é que o informal movimento intervencionista, ele só serviu até o presente momento para estar aí colocando em evidência alguns nomes de candidatos, nada mais do que isso. E todos os momentos que você tenta fazer aí uma formalização do movimento intervencionista, você é taxado de comunista e que as pessoas não podem aparecer com seus nomes verdadeiros e que etc, etc, etc. Cada um com a sua covardia, né? Cada um com o seu cagaço, né? Costumeiro, né? Pessoas que não estão aí se envolvendo, estão apenas preocupadas aí com um minuto de fama, nada mais do que isso. Muito bem, passamos aí em 2013, a Operação Lava Jato ainda era muito embrionária, depois de 2014 ela começou a tomar algum corpo, 2015 o bicho pegou, né? E o que acontece? Nós temos claramente aí, né, do lado do judiciário, né, ou melhor, do Ministério Público, ações aí no sentido de realmente derrubar um sisteminha local que aí existe, um sisteminha plutocrata existente aqui no Brasil que se especializou em roubar, né, assaltar cofres, etc. E que começou aí a concorrer com interesses de um sistema muito maior, um sistema internacional, e essa gente tem que ser limpada daí, tem que ser tirada daí. A questão toda é que estão tentando requentar esse sistema de ladrõezinhos que nós temos aí já há um bom tempo. Tentaram tirar a Dilma, colocaram o Temer, aí o Temer vem caindo, aí fica se agarrando daqui, se agarrando dali, né? E são todas saídas pensadas, né, arquitetadas para tentar salvar esse sistema corrupto que está aí.
Todas são saídas pensadas para salvar esse sistema corrupto que está aí. E nós vimos desde o primeiro momento, com a ascensão de Michel Temer, com movimentos aí, MBL, etc., certas organizações secretas e ocultas financiando essa gente. Claramente, a olhos vistos. Para quê? Para colocar alguém lá para dizer assim, não, agora vai, né? Vamos dar moralidade, vamos isso, vamos aquilo, mas na verdade manter o sistema de picaretas que está aí, porque isso interessa a empresários brasileiros, isso interessa federações de indústrias, isso interessa federações de comércio, que sempre tiveram controle sobre a situação. Tanto é que eu sempre cito aqui, não é? Quais foram as verdadeiras, né? Ou qual foi o verdadeiro estopim de 64 para que acontecesse aquela contra-revolução que aconteceu. Metade do povo brasileiro vivia na área rural, trabalhadores rurais. 50% da população brasileira, que era de 79 milhões, vivia no campo, né? E aqui na cidade, né, vamos dizer, no mundo moderno, né, começou-se daí João Goulart e Leonel Brizola e tudo mais, né, a se arquitetarem aí no sentido de uma revolução comunista, né? E o maior retrato, prestem bem atenção, o maior retrato e o relato mais fiel e que fecha com os fatos a respeito do que aconteceu em 64 e o que detonou, né, a intervenção militar no Brasil, está no livro do ex-governador do estado de São Paulo, Paulo Egídio Martins, chamado Paulo Egídio Conta. Você pode acessar aí na internet em formato PDF, é gratuito, você pode ler, tá? E preste muita atenção, ele cita nomes, cita datas, e depois você pega e vai lá e confere as datas, os nomes e tudo mais, e você vai ter uma surpresa muito grande, né? Os grandes financiadores, que hoje todo mundo, esse pessoal intervencionista aí que nunca leu um livro na vida, fica dizendo que sabe. O estopim da intervenção de 64 foram a Fiesp, a maçonaria e o Grupo Ultragás, que estava ganhando rios de dinheiro no Brasil com a venda de gás GLP subfaturado, comprado da Petrobras, tá? E foi o grupo Ultragás que colocou dinheiro para a modernização do exército, perfeito? E toda a articulação do que ia acontecer aconteceu dentro da Fiesp e da loja maçônica. Portanto, parem de uma vez de falar em povo. Povo não manda nada. Povo não vai fazer acontecer nada se não estiver institucionalizado, se não estiver formalmente existindo. Mesmo que você tenha lá uma associação chamada povo. Porque é coisa de biruta, de ignorante dizer que fala em nome do povo. E que as Forças Armadas escutam o povo. Mas que povo? Qual o tamanho do povo? 100 milhões? 150 milhões? 200 milhões? Qual o tamanho do povo? As coisas não são feitas assim. As coisas, conforme conta nesse livro de Paulo Egídio Martins, né? Inclusive um dado interessante para vocês é o seguinte: o governo Castelo Branco, né? Inclusive eu fiz uma postagem no meu perfil colocando ali a quantidade
de ministros civis que participaram dos governos militares. Perfeito? E sempre foi assim. Tinham no máximo 3 ministros militares, o restante eram todos ministros civis. E no governo Castelo Branco, incluindo Paulo Egídio Martins, que conta essa história, que pertencia à Fiesp, existiam 8 ministros civis, todos eles ligados à Fiesp, todos eles empresários. Portanto, vamos com calma, o buraco é mais embaixo, né? Eu, em 2013, me posicionava a favor de uma intervenção militar naquele momento, porque imaginava que realmente as Forças Armadas estivessem acompanhando a conjuntura política do Brasil e que também estivesse com o mínimo, né, de, vamos dizer assim, ousadia para defender o povo desse país dos desmandos desses governos que nós temos aí. A política brasileira, eu acredito que ninguém vai negar, né? Todos os partidos políticos fazem parte da mesma organização criminosa, né? Eu acredito que depois do advento da Lava Jato não reste menor dúvida sobre isso, de que todos os partidos fazem parte de uma organização criminosa, né? Inclusive vocês aí que são partidários aí, são seguidores do Olavo de Carvalho, precisam cobrar ele a respeito do Aécio Neves, né? Que ele tanto elogia, né? Que agora está enterrado até o pescoço, né? E por que ele fazia isso? Se ele é tão sabichão, né? Pois bem, eu acredito que não reste a menor dúvida disso que eu estou dizendo a respeito da organização criminosa que toma conta do governo brasileiro, e acredito também que vocês tenham noção de que essa podridão, essa sujeira toda, ela não vai ser limpa via política. Politicamente não vai ser limpo toda essa sujeira que nós temos no governo brasileiro hoje. Não vai. E pior, tudo isso cai em descrédito a cada dia que passa. À medida que as denúncias, as investigações vão se sucedendo, né? Todo mundo aí, o pessoal aí das organizações ocultas aí que financiaram aí o impeachment, né? E colocaram Michel Temer lá, imaginavam que ele estaria limpinho, bonitinho, então, mas está sofrendo bastante para se manter, né? Repetindo mais uma vez, eu não sou nem esquerdista e nem direitista, estou fazendo aqui análise de conjuntura, tá? Muito bem. Ele está se mantendo com muita dificuldade e provavelmente o próximo a ser eleito também vai ter uma dificuldade imensa, porque vai ter que entregar aquilo que ele disser em sua campanha política logo nos primeiros meses, e o Brasil não tem condição de fazer isso. E a probabilidade de se explodir, né, uma crise muito maior no país após as eleições é extremamente grande, é muito grande, é grandiosíssima a possibilidade disso acontecer, independentemente de quem seja eleito, independentemente. Pois bem, estão fazendo hoje aquilo que os intervencionistas não fizeram, que é de se formalizarem, de se unirem em associações, darem um caráter organizacional no que vocês estão fazendo, né? Aparecer de forma formalmente a público, né? E dizer, eu sou fulano de tal, represento a associação tal, que conta com tantos milhões de signatários, estou aqui, né, com algumas diretrizes para propor para as Forças Armadas, conforme fez Paulo Egídio Martins lá atrás, em 1964. Leiam o livro. Pois bem, as Forças Armadas, elas não vão se movimentar
enquanto elas não tiverem retaguarda, enquanto elas não tiverem aí diretrizes para onde vai. Agora, tudo isso tem que estar embasado em uma quantidade, ou uma quantidade grandiosa de pessoas, ou embasado em entidades poderosas que tenham poder dentro do país, não é? Aí, a grande que eu estou vendo hoje, né, já se sabendo da fragilidade do governo local, que está todo dia entregando cada vez mais o Brasil para um sistema internacional para ver se livra, né? Todas essas entregas que o Temer está fazendo, né, é para ver se consegue livrar um pedacinho do sistema corrupto que está aí diante do sistema internacional. Mas o sistema internacional quer tudo, né? Eles querem tudo, né? Russos, chineses, norte-americanos, eles estão com muita saliva na boca, estão salivando para comer o Brasil, né, com um pouquinho de sal assim por cima, né, tomar conta de jazidas, de concessões. Eles querem tudo, né? E esses políticos vigaristas que nós temos estão entregando, né, na esperança de que brequem investigações, que facilitem a liberdade deles e que eles possam fugir aqui do país com todo o dinheiro que roubaram, né, em árduos anos aí de trabalho que eles tiveram, né? Então, o que acontece? A política vai de mal a pior. O sisteminha plutocrata ladrão instalado dentro da política e do governo desse país está por um fio, né? Não vai se sustentar. Vamos viver aqui de crises em crises, né? E isso afeta negócios de certos elementos que estão dentro dessas organizações ocultas. E essas organizações ocultas, elas já estão se antecipando. E como? Estão ficando ao lado da instituição mais bem avaliada do país, da qual o povo mantém distância, da qual o povo acha que é a salvação, da qual o povo coloca como estando acima das religiões, a mais bem avaliada de todas, que são as Forças Armadas. Essa sim daria credibilidade, né, necessária, além do que o poder das armas na mão, para enfrentar e botar algum chinês, algum russo, algum norte-americano para fora, se for preciso, né? Mas manter aí o filãozinho, manter aí o riachinho, pelo menos, né? Não precisa ser o rio Amazonas, mas pelo menos um riachinho de corrupção aí que mantém para pagar aí o café que eles tomam, alguma coisa assim. Então essas organizações ocultas, né, que são formadas aí por esses empresários, etc, já se aproximaram aí das Forças Armadas, tentando fazer um acordo, colocando ali algumas diretrizes, né? Tanto é que o tal do general Mourão aí foi fazer uma palestra dentro de uma loja maçônica, né? Então as coisas são assim, né? Agora, e o povo? Hã? E senhores intervencionistas, quem são vocês? Onde vocês estão? Vocês existem? Por que vocês não conseguem se sentar com 140 generais e conversar? Porque se vocês simplesmente não existem. Não adianta ir lá bater na porta. Vamos ficar na porta do quartel. Não importa. Se vocês colocarem 1 milhão de pessoas na porta de um quartel, 1 milhão, diante dos 200 milhões de habitantes desse país aqui, não significa nada. Agora, entidades que possuem peso, possuem poder na mão, essas podem sim pedir, podem sim dar diretrizes de ação para as Forças Armadas. Percebem? Então, é isso, o que eu acho, o que eu penso. Sem formalização, sem organização,
inexistindo, né? Não existe no mapa, né? Movimento intervencionista, intervencionismo, nada, tudo isso é conversa, né? Algumas organizações ocultas hoje estão aí se aproximando das Forças Armadas, mas o objetivo é o mesmo, né? Tira o Temer, põe Forças Armadas, mas Forças Armadas com as diretrizes dadas por essas organizações, tá? As cartas continuarão sendo dadas pelos mesmos que sempre deram. Portanto, né, esse é o panorama. Eu estou dizendo aqui, essa é a conjuntura. Acreditem ou não acreditem. Não adianta ficar bravinhos comigo. Eu não me preocupo com isso. Eu estou aqui dizendo a verdade. Se vocês pegarem meus vídeos e tudo aquilo que eu coloquei lá para trás a respeito de uma série de figuras aí, vocês vão ver que tudo aconteceu. Tudo. Ipsis literis, como dizem os senhores advogados. Não é? Agora, é necessário, é preciso, com urgência, agora aí vai aí os líderes intervencionistas, que o movimento intervencionista passa a existir, exista no mapa, mesmo que seja com um movimento, mas que tenha líderes definidos, que tenha a quantidade, o perfil completo, o limite, quantos somos. Eu sou o primeiro a assinar um negócio desse. Eu não quero ser líder de nada não, mas sou o primeiro a assinar. Sou o primeiro a assinar a partir do momento que se escolham e que se tome a consciência que é preciso formalizar aquilo que se quer fazer. Sem formalização, falar apenas eu falo em nome do povo é uma piada um tanto quanto perigosa e ninguém vai acreditar em vocês. Perfeito? Um dia eu já falei como intervencionista. Antes eu já era nacionalista. Cheguei a falar aqui nacionalistas e intervencionistas, né? Intervencionistas, caros amigos intervencionistas. Mas depois o movimento foi apodrecendo de uma tal forma, de uma tal maneira, e diluiu-se. Nós podemos até ter uma intervenção militar amanhã, aqui. Só que as diretrizes não foram dadas, as diretrizes não foram colocadas pelo povo. As diretrizes não foram colocadas por pessoas como eu e vocês. Elas foram colocadas pela plutocracia, por aqueles que mandam, por aqueles que detêm poder e dinheiro nesse país. Parem de se enganar. Parem de se enganar. A partir do momento que a gente começa a tomar pé da realidade, a gente começa a crescer. E é isso que o nosso país está precisando hoje. Parar de viver no mundo da fantasia e da ilusão. Um grande abraço a todos. Bom final de semana.